Graça e paz, irmãos. Vamos para a nossa série, os conselhos de Paulo. Texto base. O objetivo desta admoestação ou instrução ou ensino é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia, ou uma fé não fingida. Passa. Primeiro, então, nós falamos de Paulo e Timóteo. E, irmãos, deixa eu abrir um parênteses bem rapidinho. Eu estava conversando com um pastor amigo meu, e ele começou a fazer umas perguntas para mim por ligação de WhatsApp. Cara, pense como a palavra de Deus é maravilhosa. Ela não para de jorrar água, irmão. E eu comecei a conversar com ele, foi abrindo. Irmãos, o que Paulo viu em Timóteo, ou o que Timóteo viu em Paulo, o que tinha entre esses dois, cara? Que nível de revelação, que nível de intimidade. É muito profundo, é muito poderoso, sabe? Aí nós vamos para o primeiro conselho, que é, pode falar, é isso, o amor que procede do coração puro. Semana passada, quem estava? Amém? E hoje nós vamos para o segundo conselho, coloca lá, uma boa consciência. E eu vou ser bem literal aqui, e num certo sentido. E eu quero trazer a primeira parte da palavra, tá? Que Paulo usou, uma boa consciência. E eu fiquei impressionado o quanto essa palavra boa significa. Pode passar lá. Então, transliterando, né, a palavra ágatos, né, para a ortografia fonética ágatos, definição. Olha só, intrinsecamente bom, bom por natureza, bom quer seja visto como tal ou não. A mais ampla e incolor de todas as palavras com esse significado. Inerentemente bom. Quanto ao crente, descreve o que se origina de Deus e é capacitado por Ele em sua vida por meio da fé. Excelente em qualquer aspecto, distinto, bom, de boa constituição ou natureza, bom terreno, denota uma alma inclinada para a bondade e, portanto, ansiosa para aprender a verdade salvadora e pronta para dar os frutos, útil, salutar para o bem, bom para, adequado para algo, do sentido despertado pelo que é bom, agradável, alegre, feliz, excelente, distinto, reto, honrado, livre de dolo, preeminentemente de Deus, como consumada e essencialmente bom. Em um sentido mais restrito, benevolente, gentil, generoso, beneficente, o que é reto, honrado e aceitável a Deus, expressaria a ideia absoluta de bondade moral. Pastor, de onde você tirou isso? Strong. Vai lá no dicionário, você tem uma Bíblia de palavras-chave, você vai no site lá e pesquisa, acha o interlinear. Estou ensinando você a pesquisar, Tadel, tá, irmão? Vai lá, Bible Hub, você vai achar o escrito em grego, você vai na palavra, clica nela. O que eu fiz chama-se de exaustivo, ou seja, pega tudo que a palavra significa. E eu não coloquei uma parte aqui, que depois que eu estava ali me ajeitando para vir para cá, o Espírito Santo me incomodou e falou: você devia ter colocado, porque tem a ver com a boa consciência. Esse bom também começa a falar das coisas boas do reino inabalável de Jesus, das coisas boas que o Senhor dá àqueles que vivem para Ele, com Ele e por Ele, das benfeitorias do nosso Senhor, do bom que o salmista falou, que nunca se esqueça das suas bondades, das suas benfeitorias. Bendiz a minha alma, ó Senhor, e tudo que a mim bendiga o teu santo nome. Nunca se esqueçam das suas bondades. Esse bom de boa consciência, ele é amplo, mas é algo de extrema bondade, a ponto de vir
de poder dizer que é uma bondade que vem de Deus. Aí eu fiz uma pergunta para mim: Jesus, eu tô nesse nível aí? Jesus, peraí, irmão, que eu estou invocado nesse negócio. Não acertei ainda. Jesus perguntou, eu falei, tô bom. Ele falou assim: o que você acha? E aí eu quero fazer essa pergunta para você: você está bom? Olha para o irmão e fala assim: daí, você está bom? Não é você está bem, não é você está bem, é você está bom. Você está bom? Hein? Você está em um sentido assim restrito, benevolente, gentil, generoso, beneficente? Você está assim reto, honrado, aceitável a Deus? Você está expressando de forma absoluta a bondade moral do Senhor? Olha isso aqui, irmão. Eu estou ensinando você a meditar num versículo. Sabe, irmão, a gente tem uma assim, leia a Bíblia, ouça, mas de vez em quando pega um negócio e fala assim: que papo é esse? Tipo, discute, conversa. Mas como assim? Como assim? Irmão, uma palavra que Paulo usou para o seu filho Timóteo: boa consciência. Esse boa, quando você vai para o que essa palavra significa, o que talvez gerou toda a ideia por trás da intenção do coração de Paulo ao dar um conselho para o seu filho Timóteo: boa consciência. E aqui a palavra boa, ela vai dar mais sentido quando você colocar o substantivo desse adjetivo aqui. A palavra consciência, coloca lá. Oh, a galera está mais rápida aqui. Eu não vou arriscar falar aquilo dali, tá, irmão? Ninguém se arrisca? É ali, ó, a ortografia fonética. Como é que se fala aquilo dali? Sunaidaisis, sei lá, mas é aquilo dali. Consciência, uma noção persistente. Olha só isso aqui: noção persistente, propriamente conhecimento conjunto, ou seja, consciência que une consciência moral e consciência espiritual, como parte de ser criada na imagem divina. Constrói comigo, irmão, senão você se perde. Consequentemente, todas as pessoas têm a capacidade dada por Deus de distinguir o certo do errado, porque cada um é um agente moral livre, é um discernimento inato, consciência de auto-julgamento. Fala assim: eu preciso ter boa consciência. Lembra que na mensagem passada nós falamos que primeiro temos que entender por que Paulo falou? Lembra? Nos versículos 6 e 7 e 8 ele começa a falar porque muitos caindo dessas coisas, muitos deixando essas coisas, se perderam num monte de firulagem, que falam com tanta ousadia, mas nem sabem do que estão falando, e acaba sendo infrutífera a vida. Quando eu fui pesquisar e meditar sobre o Espírito Santo, eu creio que foi o Espírito Santo, irmão, que revelou e conduziu isso aqui, me impactou. Então eu preciso que você acompanhe comigo, porque o meu PowerPoint não está explicativo, tá? Vamos então basear isso aqui tudo em alguns textos. Gênesis 1, 26 a 27 diz assim: e disse o pastor Michel, é isso? O que está escrito ali? Quem que disse? Quem é Deus? Começa aqui, irmão.
Porque se Deus para você é meu Deus, é o Deus inacessível, Ele é realmente inacessível. É o Deus que julga. Sim, é o Deus que julga. É o Deus Todo-Poderoso. Sim, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas Ele também é o Deus que desceu à terra, tomou forma de homem, habitou entre os homens. É o único Deus que desce do trono para salvar alguém. Pode pesquisar todos os deuses. O único Deus que se tornou igual aos homens para poder resgatá-los foi o nosso Deus. O Deus, o Deus o qual o nome ninguém sabe pronunciar direito, de tão inacessível que Ele é. Yavé, Yahuá, Yavé, e não se perdeu a escrita do nome dele, mas Ele se manifestou no Filho. Então aqui a gente já começa a falar assim: meu Deus do céu, olha só. E disse Deus: façamos façamos. Disse uma pessoa, Deus, façamos. Aumentou de uma pessoa. O homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Espera aí que eu me perdi, irmão, me distraí. Tá. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. 27. E criou Deus o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Irmão, aqui eu entro numa linha fina, e eu não quero, como o texto fala, com tanta ousadia afirmar, mas eu também quero afirmar algo. Nós não somos Deus, nós somos a criação de Deus, mas a imagem de Deus, nós fomos criados. Nós somos criados à imagem de Deus, e a imagem de Deus nos criou. Você consegue entender isso? A loucura. Ou seja, o próprio Deus colocou em nós a sua impressão digital. O Senhor colocou no homem e na mulher a expressão dele. E a expressão exata dele, a Bíblia fala quem é. É quem? Jesus. A expressão exata do seu ser, Jesus. Então, o que vemos aqui é o que o Senhor nos criou conforme Ele é. Segura, falei da linha fina. Eu não estou falando que Deus é humano, mas eu estou falando que a natureza de Deus está dentro de nós. Amém? Pronto. Vamos ver mais alguns textos. Eu não quero aqui ficar fazendo, eu quero falar da boa consciência. 1 Coríntios 2,16, Paulo fala assim: pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir? Eu acho engraçado que às vezes você vê uns crentes que eles têm o ISO Bíblia. Eu não sou assim, irmão. Pelo menos eu não quero ser. E se eu fui com você, me perdoe, eu preciso melhorar. Mas é o ISO Bíblia. O cara tem, o mundo todo não entende a Bíblia, só eu. É complicado. É impossível instruir Deus, irmãos. É impossível. Mas olha como Paulo faz de quebrar a cabeça. Para que, a quem conheceu a mente do Senhor, para que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. What? Irmão, não vou pregar sobre esse versículo, porque isso aqui, misericórdia, abre um leque gigantesco. Mas
Paulo está afirmando: nós, porém, temos a mente de Cristo. Aí a pergunta que eu faço para Paulo: tá bom, Paulo, que mente? Porque eu olho para mim e eu vejo o tipo de mente que eu tenho. Eu me olho no espelho e falo assim: que jacu, como assim? Quando a tubana é fogo, né, cara? Senhor, velho, tu vai, né? Mente de Cristo, cara. Eu tenho a mente de Cristo. Que mente é essa? O Espírito Santo foi me falando. Uma mente que intencionalmente não se deixa moldar pelos padrões desse mundo, mas uma mente que permite a transformação do entendimento. O entender das coisas, o ver a dinâmica do entrelaçar das coisas que acontecem, não são de base humana, mas são com base em algo sobrenatural chamado Jesus. É difícil explicar, irmão. Se uma criança é criada à base de grito, o tempo, eles só gritam dentro de casa, ela vai achar normal uma família que não grita? O que ela vai achar normal? Grito. Se uma criança ela é criada na palavra, o que ela não vai achar normal? Fora da palavra. Então nós não fomos criados muitas vezes em lar cristão. E aí quando for, às vezes somos criados em lar cristão, mas miserica. Então nós sabemos claramente o texto Romanos 12: não vos amoldeis esse mundo, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento, para que possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, aqui, essa mente de Cristo, ela começa na vida, vamos dizer assim, o arrancar o cérebro do cara e começar a colocar o cérebro de Jesus. Começa quando o Espírito Santo começa a trabalhar em você a revelação de Jesus. Agora me pergunte: pastor, qual é a revelação de Jesus? Pergunta, irmão, vai. Qual é? Vamos chegar lá. Qual que é a mente de Cristo? Um entendimento das coisas não baseado nos padrões dos homens ou mundanos, mas um entendimento fruto de uma cognição bíblica das coisas e dos fatos. Você começa a ver as coisas e você começa a entender como que aquilo dali se desenrola à luz da palavra de Deus. Pastor, qual é a revelação de Jesus? Nós vamos chegar lá. Uma mente renovada pela ação do Espírito. E tem uma ilustração que eu gosto de usar muito. Quem já viu assim, os mais antigão assim, eu ouvi isso quando era pequeno. O povo aqui do bem lado, bem do interior da Bahia ali, chamava aquilo de pomboca, mas também pode ser conhecido como lampião de vidro, sabe aquela lamparina? Pensam que essa garrafa aqui é uma lâmpada, é você, certo? Lâmpada, pavio, fogo, tal, luz. Se eu pegar uma lâmpada vazia e pegar o fogo, acender aqui em cima, ela vai fazer luz? Não. Aí beleza, falta combustível, certo?
Aí eu vou então, coloco essa água aqui e de repente é querosene. Não é querosene, é água, tá? Mas na minha ilustração é querosene. Daqui a pouco eu estou falando, pastor, está tomando querosene. De avião. Beleza, garrafa, a lata, a lâmpada e o combustível. E eu acender o fogo aqui em cima, vai pegar? Hã? Não. O que falta? O que traga esse combustível para fora e queime. Amém? Eu vou e coloco o pavio se encharca desse querosene, e aqui fora está o pavio cheio de querosene. E se eu acender o fogo aqui em cima, o que vai acontecer? Puf, e vai criar luz. Amém? O vaso, você. O óleo, o combustível, né? Unção, presença do Espírito Santo. Pavio, a palavra. A palavra. E o que o fogo que acende a palavra? Espírito Santo. Lembra de Isaías 11:2, a promessa? O Espírito do Senhor descerá sobre você, o Espírito de conhecimento, sabedoria, entendimento, força, conselho, temor. O Espírito do Senhor Yahvé descerá sobre você, está sobre você, a raiz de Davi, do tronco de Jessé, da raiz de Davi. Espírito Santo. Então, irmãos, você pode ter 499 milhões de dons de revelação, você pode ter 300 dons de língua. Se você não conhece isso aqui, não vai haver luz. Talvez haja em você, porque o fogo está te iluminando, mas talvez não vai sair luz de você. Esse é o conhecimento de Jesus. Olha o que nós lemos em Salmo 119, 105, é uma promessa. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Ou seja, ele ilumina onde você põe os pés. A palavra do Senhor clareia onde você firma os seus pés. A palavra do Senhor, ela vê se aquilo que você vai botar o pé é falso ou é verdadeiro. Se você se estabelece em algo que vai cair ou em algo que vai permanecer. Mas não é só isso, ela também aponta o caminho por onde você vai caminhar. Então a promessa é que lâmpada para os pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Agora olha o cumprimento dessa promessa. João 1, coloca lá. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Quem é que estava lá quando ele falou assim: façamos o homem à nossa imagem? Quem é que estava lá? O verbo. Aleluia! Ele estava lá no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Que Jesus, que homem é esse, gente? Você consegue compreender a força que é o nome de Jesus? Ele estabeleceu todas as coisas, Ele concluiu todas as coisas. Ele disse: tetelestai. Não brinco mais com o Leonardo Felipe. Não brinco mais. Irmão, está consumado. Aquele que estava lá no princípio. Eu fico imaginando Deus, mais um parênteses, Deus, Jesus e o Espírito Santo. Cara, como é que nós vamos criar o exótico? O Espírito Santo, dura coisa pedir de Deus. Maldade. Volta.
Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. 4, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. 5, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. 6, houve um homem enviado por Deus, o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. 8, falando de João Batista, ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Olha o 9, olha o 9. A verdadeira luz, que vindo ao mundo, ilumina toda, fala toda, fala mais uma vez toda a humanidade. Como não falar que Jesus é forte, irmão? Você consegue perceber, irmão, a loucura que é o Evangelho? Pastor, não ofenda o Evangelho. 1 Coríntios, 2 ou 1, não lembro agora, capítulo 4, tá? Veja que Cristo não há trevas, pois Ele é a luz do nosso entendimento. Pastor, está difícil, pastor. Jesus. Nossa, pastor, parece que o senhor não tem problema. Irmão, eu só estou te passando o que eu faço, cara. Eu estou cheio de problema. Eu tenho várias situações, várias. Tem hora que eu olho para o negócio, eu sei que está errado, eu sei que está em trevas, eu sei que tem coisa humana ali atrapalhando a luz de Jesus. E eu fico, Deus, o que eu faço? Aí Deus me dá luz. Sabe qual é o problema? Preguiça espiritual. Preguiça espiritual. Porque é mais fácil confiar na força do braço. Sabe o que o homem fala? Maldito é o homem que confia na força do seu próprio braço. Não é que Deus está amaldiçoando, Deus está falando, cara, não confie no seu próprio entendimento, confie naquele que é a luz da humanidade. Estou falando de boa tudo aquilo, consciência. Amém? Eu podia ser técnico, só que eu quero falar da consciência de Jesus. Que nós oramos aqui uma semana, aumenta a consciência de Jesus. Lembra que nós oramos uma semana isso? Irmãos, veja a importância que Paulo dá a esse ensino. Veja o quanto a consciência da palavra de Deus na vida de um discípulo ou discipulador é importante. Na verdade, ela é vital. Quantos aqui já experimentaram, irmãos, um momento de discipulado que a pessoa traz a situação e você fala assim, não tenho nem ideia, porque se eu soubesse eu tinha resolvido até na minha vida. Veio o discípulo, ai meu líder, meu pastor, meu discipulador, whatever, né? Olha, a situação é essa, e você fala, puxa, aí dentro de você fala, misericórdia, se você souber a resposta, me fala. Quem? Eu achei que era só eu que tinha dessas, cara. Geralmente você fala com o Max, acontece essas coisas. Que coisa. Mas agora tem a Laura aí também. Agora tem a Laura aí. Sei qual dos dois que me colocam em mais situações dessas. Tô brincando, gente. Não tô não. Gente, olha isso aqui, olha essa promessa. Amós 7, versículo 8. Isso aqui, meu irmão. O Senhor me disse: que vês tu, Amós? Respondi: um prumo. Então me disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Pastores que estão falando de Israel, de Jerusalém, sim.
Só que é a sombra da revelação que é Jesus. Jesus se tornou o prumo da humanidade. A verdade de Jesus tornou-se um prumo. A luz de Jesus tornou-se um prumo. A vida de Jesus tornou-se um prumo. E o prumo está revelado aqui, que é o Verbo. Então, vamos falar um pouco do prumo. Prumo não está no PowerPoint, tá, irmão? O prumo é quem dá o equilíbrio à construção. Amém? Quem sabe usar prumo? Quem não tem nem ideia do que seja um prumo? Pô, bastante gente. Bobiei, né? Devia ter pego um prumo. É que eu não quero pregar sobre o prumo. Irmãos, abre mais um parênteses. Esse prumo, por que Paulo fala da boa consciência, irmãos? Porque esse prumo, nós temos uma tendência a olhar o prumo para fora. O prumo do irmão está desprumado. A vida do irmão está desalinhada ao prumo de Deus, porque a pessoa acaba sendo o próprio prumo. Mas irmãos, como eu falei, eu fui para uma escola, fiquei 12 dias enfiado lá dentro, irmão, integral, ali, de manhã, tarde, noite, de manhã, tarde, noite, de manhã, tarde, noite. E foi 3 dias falando sobre o prumo de Deus na vida do cristão. Cara, é muito forte. É muito forte. O prumo nas nossas emoções, o prumo na nossa personalidade, o prumo na nossa integridade, o prumo na minha identidade. Às vezes nós queremos ser uma igreja poderosa, cheio de pessoas desaprumadas. Não dá. Nossa, essa igreja é no prumo, cheia de pessoas desaprumadas. Não dá, irmãos. Por isso que eu tenho sido muito intencional, às vezes até um pouco firme, duro, né? Entenda esse pouco assim como algo assim que a gente sabe que às vezes não é tão pouco, em nos aprumar, irmão. Amém, querido? Vamos dar sequência. O prumo então é aquela corda, e na ponta dela tem um peso em forma de pinhão. Peão. Qual que é a forma daquilo? Peão. Aí você coloca na parede assim, como ele é pesado e a corda, ele vai ficar 100% na perpendicular. E se a parede que está construída estiver fora, ela vai ou encostar ou ficar afastada, vai acusar. O prumo acusa o que está fora de prumo. Então o prumo, um muro construído sem o auxílio do prumo, ele fica torto. O muro construído com o auxílio do prumo fica verticalmente reto. Uma casa que for construída sem prumo fica toda torta. O cristão que quer viver uma vida cristã sem o prumo de Deus, isso é impossível. E agora aqui fica um alerta profético, tá, irmãos? Profético. Virá um tempo. Todo mundo acha lindo a pedra angular será posta. E, irmão, a pedra angular, por isso que é chamada de pedra angular, tem a pedra de esquina e a pedra angular. Ela é colocada, o alicerce e a parede com a pedra angular tem que bater, tem que estar dentro do prumo. Ou seja, aquilo que é estabelecido, que é a verdade de Cristo, tem que construir algo em você. E quando Jesus vier, tem que bater. Tem que bater. Você conseguiu entender? Pensa, isso aqui é a base de algo. Um ângulo, Cristo. A sua vida é a construção. Nós somos casa edificada, amém? É a construção. Mas quando vier aquele que conhece todas as coisas, a revelação, quando vier a pedra angular e encaixar aqui em cima da nossa vida, tem que bater com o que está aqui embaixo. Fala assim: meu Senhor,
tu vai. O prumo é a palavra de Deus. Uma vida edificada sem o padrão da palavra de Deus é uma vida torta, irmão. É por isso que eu insisto em afirmar, eu insisto em ser muito intencional, incisivo e às vezes até brutal em falar, cara, a nossa vida tem que estar baseada nisso. Não é a tua teologia, não é o teu conhecimento, é a tua vida. Vida. Olha o que nós lemos em Colossenses capítulo 2, versículo 8. Tenham cuidado para ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, vírgula, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Nós vemos uma jaula de predestinação prendendo muitas pessoas, muitos irmãos, caindo da graça por causa da graça, entre aspas. Porque tudo virou coisa dos homens, mas não percebem que as suas jaulas são rudimentos mundanos. Pastor, o contexto desse versículo é totalmente fora disso aqui. Não é não, porque ele fala conforme os rudimentos do mundo e não de Cristo. Sabe, queridos, uma consciência, né, o prumo de Deus, que é a palavra, traz uma consciência moral e espiritual. Agora, uma consciência moral e espiritual fora desse prumo é uma consciência torta, que por consequência trará reações, tá? Uma consciência fora desse prumo moral e espiritual da palavra de Deus, ela traz uma consequência, reações e atitudes tortas que darão frutos fora do esperado do dono da videira. Quem é? Deus. Aquele. E disse Deus. Entende agora a poda de Deus em João 15? Vamos ler João 15, versículo 1. Jesus falou assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele corta, e todo ramo que dá fruto, ele limpa, ou ele poda, para que produza mais fruto ainda. Você está vendo como Deus não é um Deus de conformidades? Você está vendo como Deus não é um Deus que fica confortável? Você vê que Deus é dinâmico. Você vê que Deus dá essa impressão de movimento, crescimento e aumento. Você consegue perceber isso, irmãos? Nesse texto, aquele que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Sabe por quê, irmãos? Olha para mim. Sabe por que Deus faz isso? Olha para mim aqui. Sabe por que Deus faz isso com você? Porque você foi criado à imagem de Deus, e a imagem de Deus te criou. Ele sabe quem Ele fez, Ele sabe o potencial que colocou em você, Ele sabe o que Ele criou em você. Então pare de se acovardar e conheça o Senhor Jesus, para que Ele possa tirar de você aquilo que Ele colocou, extrair de você uma essência que só Ele sabe como fazer. Boa. Olha só isso aqui, versículo 3. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Me responde uma coisa, Jesus está falando isso aqui para quem? Para os discípulos. Você está vendo Jesus aqui agora? A pessoa de Jesus está vendo ou não? Não, irmão.
Até porque a Bíblia fala que o Senhor Jesus está sentado à direita de Deus. Amém? Quem está aqui é o Espírito Santo. Pastor, pode vir a galera do louvor. Quase no timing. Paulo fala: meu filho Timóteo, deixa eu pegar aqui o texto. Timóteo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, o verdadeiro filho na fé. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai, de Cristo Jesus, nosso Senhor, esteja com você. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso, porque ele pastoreava Éfeso, para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. O objetivo dessa demonstração é o amor que procede do coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Algumas pessoas se desviaram dessas coisas e se perderam em discussões inúteis, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos pelos quais falam com tanta ousadia. Aí entra aqui, sabemos que a lei é boa, é a última dela, modo legítimo, onde eu falei para vocês ler Romanos 12, 13, 14 e 15. Pastor, posso beber? Eu não posso. Pastor, posso fumar? Eu não posso. Quem leu? Sabe, irmãos, agora que você leu, eu posso, não sei se eu falei semana passada, mas eu posso falar um pouco mais. Quando foi que eu parei de ir na casa? Eu já tinha parado de beber e ficar cozido, né? Eu sou descendente de alemão, irmão. Um barril de chopp para nós é água, né? Não sei, acho que é do sangue alemão. Não sei o que acontece. Sintetiza, vira água. Era assim, né, Laurode? Meu irmão tá ali. E meu irmão tá aqui para provar. Meu pai me chamava uma vez para ir na casa dele, por mês, por ano. Agora mudou, né? Ô filho, tô com saudade, né? Uma vez, que era o aniversário dele. Aniversário dele dia 9. Dia 10 de dezembro, aniversário do meu filho, dia 9, fazer uma festa só. E lá o meu pai tem uma adega com uns vinhos, irmão, tipo, top. E ele era assim, e abria um vinho, enchia uma taça para mim. Filho, toma com o pai. Então, uma vez por ano eu tomava uma taça de vinho com meu pai. Mas teve um dia, foi... Eu não lembro exatamente, mas eu já estava pastoreando a igreja. Não era aqui ainda, acho que era lá no Brejatuba ainda. E ele abriu o vinho e tal, serviu a taça do filho dele, a dele, dos outros e tal. E a hora que eu peguei na taça, veio a imagem de uma pessoa na minha cabeça. Eu parei. Veio a imagem da pessoa. E eu parei assim com a taça. Sabe aqueles pensamentos que duram assim 3 horas, só que na verdade passaram alguns segundos? É tudo muito rápido. E naquela imagem eu imaginei essa pessoa tomando aquela taça de vinho. E o Espírito Santo me fez entender o que aconteceria com ela se ela tomasse aquela taça de vinho. E na hora um pensamento veio na minha cabeça e disse assim: ah, mas tudo bem, eu não tenho problema. Aí o Espírito Santo me fez falar assim: você ama o teu irmão a ponto de falar para ele, você não pode porque você teve problema. Aí, mas na minha casa, tudo bem, irmão, eu não estou falando que você não pode, porque a Bíblia não fala que você não pode. Só que a Bíblia te ensina, se você ama o seu irmão, você não vai fazer.
Pô, era meu pai, cara. Uma vez por ano ele abria o vinho especial, cara. Nem sei quanto custa uma garrafa daquela. E naquele dia eu falei assim: poxa pai, obrigado, eu não quero. Ele olhou: você não vai tomar um vinho comigo? Meu irmão, um tapa na minha cara. Só que a imagem daquele homem não saía da minha cabeça, cara. Por que que você pode e ele não pode? Quem que te perguntou alguma coisa, minha filha? O inimigo querendo me envergonhar? Ah, pastor, eu vou beber. Tudo bem. Então um dia que o irmão cair por causa que você bebe e ele achar que também pode, mas ele não podia, ele não consegue. A Bíblia nos ensina que nós devemos ajudar os débeis na fé. O que é débeis na fé? Fé mais fraca. A Bíblia não proíbe você de beber, mas ela te ensina a amar. E aqui está a raiz, o porquê Paulo fala uma boa consciência. Boa de tudo aquilo e consciência que vem do quê? Das emoções de Jesus. Sabe por que muitos de nós não temos nossas emoções saradas? E temos que vestir personagens, roupagens e máscaras diversas? Porque nós temos uma preguiça espiritual de conhecer as emoções de Jesus. Não, espiritual, eu sou emocional. Então você virou um robô, um enjaulado. Porque Jesus tinha emoções, sim, sim, assim. Existe paixão no coração de Jesus pela noiva. Senão não ia falar lá em Cantares que ele tem ciúmes. Na prática, uma boa consciência é fruto de uma vida experimentada. O pastor quer uma vida experimentada. Vai e tenta, vai e tenta, vai aprovado. Oh, glória, de glória em glória. Yeah, consegui, alcancei. Deixa lá naquela escada ficar melhor para ensinar. Uma vida experimentada na palavra e pela palavra. O que significa? Você está aqui, acabou de conhecer Jesus, acabou de entregar a vida para Jesus. Aí você, cara, eu não consigo, eu vou conseguir, eu vou me batizar, eu vou devolver o dízimo, coisas que a gente aprende, vai aprendendo. Eu não consigo. Aí entra uma igreja que ama, que entende, que ajuda, que serve. Não, você vai conseguir, cara. Não recua. Não recua. Você tem que subir, é o princípio. Tentei, foi experimentado, alcancei. Agora eu vou de volta, eu tenho que subir mais. Eu vou conseguir, não vou conseguir. Mas experimentar, eu fui aprovado, alcancei. E de novo, relacionamentos, cura nas emoções, vida financeira, vida familiar. Sabe, um cristão que ama, um cristão que não é polêmico, um cristão que é um cara, sabe, que mesmo com todas as suas falhas, quando coloca a vida dele, eu até enxergo umas falhas, mas o que eu consigo enxergar são muito mais virtudes do que falha. Sabe, irmãos, uma boa consciência é a prática de enxergar as pessoas segundo os olhos de Jesus. Prática de instruir as pessoas segundo o ensino e a força do Mestre Jesus. Uma boa consciência é a prática na palavra e pela palavra de amar como Jesus. O tempo que nós vamos viver, nós precisamos ter uma boa consciência. Uma boa consciência.
é uma consciência pessoal que não se reprova naquilo que aprova. Se você ler Romanos, você lembra dessa parte aqui. Sabe, irmãos, o que faz um cristão cansar e começar a abandonar a boa consciência? Uma negociada aqui, um esquema aqui. Eu não vou transparecer isso aqui para o meu líder, porque isso aqui não compete a ele, isso aqui compete a mim. Sabe por que a gente cansa e desanima? Por causa das nossas expectativas. Pastor, é errado? Não. Na real, temos as nossas expectativas frustradas, nós até culpamos Deus. Qual que é o prumo? Nem a palavra. O que o prumo quer gerar em nós? Uma boa consciência de que nós estamos amando como Ele nos amou. Que nós estamos amando a Deus da mesma forma que Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham. Paulo está falando: meu filho, meu verdadeiro filho na fé, não dê bola para essa parola, essas frescuras, não dê bola para essas coisas. Tenha uma boa. Foi isso que o Espírito Santo me mostrou. Como Paulo mesmo falou: pode ter isso, se não tiver amor, eu nada teria. Eu posso conhecer os oráculos e a ciência e tudo, se eu não tiver amor, eu nada sei. A boa consciência. Eu queria que você tirasse um tempo de autoanálise de volta. Sabe, irmãos, a autoanálise tem que gerar uma autocrítica. E a autocrítica em alguém que é experimentado na palavra e pela palavra vai gerar um quebrantamento, um arrependimento. E isso de uma vida aprumada com a palavra vai te gerar, sabe o que? Humilhação. Humilhação. Como assim, pastor? Eu vou pedir perdão, vou me humilhar, vou ser humilde, vou pedir perdão. Fala, cara, eu preciso aprender. Irmãos, vocês não têm noção como eu aprendo com meus discípulos. Cara, como esses caras sabem mais que eu em muita coisa, mas em muita coisa. Eu não tenho que saber mais que todo mundo, mas aquilo que eu sei, isso eu tenho que botar força. Espírito Santo, mostra áreas da nossa vida que nós estamos querendo que frutifique, mas é um ramo que o Senhor quer podar, o Senhor quer arrancar fora.